João capítulo 1. Nós vamos ver 3 conjuntos de versículos. João capítulo 1. Vamos ver de 1 a 9. Os primeiros versículos do Evangelho de João. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Agora você vai para Mateus, capítulo 5. Volta um pouquinho. Mateus capítulo 5. Nós vamos ver os versos 14, 15 e 16. Mateus 5, 15 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. João 10. Tem tempo que você não mexe na Bíblia assim, né? Uma vez nós fizemos um culto só na Bíblia. Versículo tal, versículo tal, versículo tal. Quando eu falei o último, nós abençoamos a igreja e fomos embora. A Bíblia é show de bola, né? Tremenda. Teve gente que foi nervosa, parou no meio. João 10, 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. E era inverno. Vamos sentar. Para você entender alguma coisa aqui, não se está pretendendo aqui dar aula de história, não é isso não. Mas para você entender algumas coisas que entraram nesse contexto da tradição hebraica e por extensão tem alcançado alguns no caminho cristão. Israel foi um país que ele teve momentos de liberdade e momentos de escravidão. Ele viveu nesse nível. Quando ele estava na presença de Deus, Deus o cobria, Deus o guardava e ele vivia a liberdade e tinha profeta, tinha rei, tinha sacerdócio. Mas quando ele saía da presença de Deus, e ele fez isso muitas vezes, Deus então o entregava à sua própria sorte, entendendo que aquilo que eu semeio é o que eu colho. Se eu semeio desobediência, eu vou colher o desagrado de Deus na minha vida. Isso aí. Então Israel, de vez em quando, ele passava por uns momentos de opressão. Algumas nações vizinhas chegavam. Israel está ali no Oriente Médio, era uma região que naquela época foi ali o berço da civilização. Então, todas as coisas aconteciam naquele contexto, no Oriente, Médio Oriente. Israel estava ali. E nesse tempo em que se começou a celebrar a festa de Hanukkah, ela não foi uma festa que está estabelecida no Pentateuco, nos 10 livros da Torá, nos 5 livros da Torá, ela não está estabelecida. Em Gênesis, Êxodo, Levita, não tem nada sobre a festa das luzes, a festa de Hanukkah. Ela veio surgir bem próximo da chegada de Cristo, por volta do ano 200, 180, por aí, antes de Cristo. Israel estava oprimido
pelo império do rei Seleuco. Seleuco foi um general, um dos generais de Alexandre o Grande. Quando Alexandre morreu, Alexandre não deixou, morreu muito novo. Dizem até que ele não casou e não tinha filhos para deixar herança. E o seu império, que era enorme naquela época, ele foi dividido, disputado pelos seus generais. E tinha um general Seleuco, que era um cara muito adestrado na guerra. Ele tomou parte de uma grande, ele tomou conta de uma grande área do império. E nessa área estava Israel. Eles viviam muito bem. Israel tinha liberdade porque esse império de Alexandre ele era uma mistura de persas com gregos. E eles adotavam a filosofia grega de vida, o helenismo, pensamentos, filosofias, um estilo moderno naquela época para viver, onde as pessoas tinham liberdade. E Alexandre foi um conquistador que ele não impunha religião nos países onde ele chegava e dominava. Ele impunha filosofias e deixava que a filosofia, que caminhava dentro dessa ótica do humanismo, acabava permeando a religião e as pessoas se acomodavam dentro do conceito filosófico grego. Alexandre foi um cara terrível, ele não foi fácil não, ele não foi um grande à toa. Ele tinha estratégias de guerra, porque ele entendia que se preservasse a religião e tomasse conta do espaço e desse filosofias de vida, o povo teria um contraste entre a fé que ele tem e a vida que ele está vivendo. E ele normalmente vai optar pela vida que ele está vivendo. Se as circunstâncias forem agradáveis, ele acaba negociando a fé, como a gente faz hoje, sim ou não? Quando a coisa está boa demais, a gente afrouxa na fé. Quando a coisa está apertada demais, a gente vai para as circunstâncias. A gente costuma dar uma negociadazinha. Isso é antigo, isso faz parte do ser humano. Alexandre fez isso. Quando Seleuco, esse general, que deu início aos Seleucidas, o império dos Seleucidas, que foi uma porção das conquistas de Alexandre o Grande. Quando ele começou a funcionar, ele manteve isso. Ele disse, não vou mexer nisso, porque essa é uma estratégia de Alexandre. Quando ele caiu, entrou o Antíoco Epífanes IV. Esse cara era terrível. Em 180, ele tomou posse, ele disse assim, nós temos que mudar, porque Israel não está se submetendo ao que a gente quer. Porque Israel tinha uma coisa que funcionava muito forte em Israel, era a fé e a Torá. E a vida de Israel vivia em torno do templo, do altar. Então mexia do que fosse, mexia na economia do jeito que fosse, escravizava, mas não podia tocar na religião, não podia tocar na Torá, não podia tocar no templo. Esse homem então disse o seguinte, só tem um jeito, nós temos que trazer Israel para nós, Israel é chave naquela região ali, nós vamos entrar pelo sul, vamos tomar a Judéia, vamos entrar em Jerusalém e nós vamos impor a religião que nós temos, mistura Ciro-Fenícia. Então ele entrou e começou a impor. Nessa época, os ricos de Israel, para não perder a mordomia e para continuar vivendo dentro de um contexto confortável, eles aderiram ao helenismo. Eles aderiram às filosofias e modo de ser, de vida grego. E eles se acomodaram. Mas os mais pobres, que normalmente estavam firmados exclusivamente na fé e na esperança, eles não aceitaram isso não. Começaram a odiar os ricos. E chamaram os ricos de helenistas, judeus helenistas. A gota d'água aconteceu quando esse Antíoco Epifânio, esse Antíoco IV Epifânio, ele decidiu entrar no templo, profanar o templo e proibir a leitura da Torá. Então as sinagogas e o templo já não podiam mais abrir a Torá para compartilhar os escritos de Moisés, os fundamentos da vida de Israel. E o povo já não podia ir mais no templo adorar porque eles profanaram o templo. No altar, eles mandaram erigir um altar para Zeus, o deus grego, e sacrificava todo tipo de bicho imundo no altar. Aquilo foi uma afronta. O sacerdócio se esfriou na fé. Os líderes, que eram ricos,
aderiram ao helenismo e pouco se importavam com o templo. Jesus, quando veio, ele confrontou isso. Ele disse, olha galera, é mais fácil entrar um miserável do que o rico no reino dos céus. Porque se o rico não tiver fé suficiente para permanecer nela, ele não vai entrar. Isso aí é uma coisa antiga. Não é só privilégio dos hebreus. O ser humano é assim. Aí o povo se revoltou, mas havia uma família de sacerdotes, família dos Asmoneus, tinha um filho, tem um chefe, era o Matatias. Matatias, ele era o líder do clã. E ele estava de plantão, era o ofício daquela família naquele tempo. E justamente naquele tempo vieram os oficiais gregos, dos Seleucidas, para impor que se fizesse sacrifício de porcos e bichos imundos no altar. O cara ficou macho. Fala, tem hora que o sacerdote fica macho. Aí o negócio pega fogo. Foi o que aconteceu ali. Matatias disse assim, agora não dá não. Ele tinha 5 filhos. Ele e os 5 filhos se revoltaram e passaram aqueles oficiais na espada. Mataram os caras. Aqui não, no templo não. Não vamos fazer isso não. Foi a primeira resistência, foi ali dentro do templo. Os sacerdotes, Asmoneus, Matatias e os 5 filhos mataram os oficiais gregos que queriam profanar o altar e o templo. A eles se juntaram outros de famílias sacerdotais ou não, mas pobres, eram os agricultores. Eram aqueles que não tinham muita experiência de guerra. Não tinham muita experiência de combate. Eles viviam escondidos, intocados no meio das grutas em Israel, e de noite eles agiam de surpresa e matavam os caras, e conseguiram reconquistar Jerusalém para os judeus. Expulsaram esse bando de gente incompetente na guerra, sem experiência nenhuma, conseguiram expulsar os Seleucidas de Jerusalém e eles retomaram a cidade. Com isso, levantou a moral do povo. Os sacerdotes recobraram a fé e começaram a se envolver agora na restauração do templo. Porque eles destruíram muita coisa. Eles foram partir então para restaurar o templo. Isso por volta de 160 a.C. O primeiro milagre que aconteceu foi esse bando de sacerdotes, de religiosos, destruírem, se rebelarem contra esse domínio grego, matarem esses oficiais dentro do templo e resistirem a ponto de tomar Jerusalém. Já foi um milagre. Mas o milagre mesmo que deu nome à festa acontece agora quando eles estão querendo restaurar o templo, reedificar o templo. Eles limparam tudo, reorganizaram os utensílios, prepararam o altar e foram acender a menorá. Foram acender as luzes do templo. Aí começa o milagre. Que quando eles foram procurar pelo azeite que se usava, o azeite sacerdotal que se usava para acender a menorá, eles tinham uma única botija que eles acharam sem ser contaminada, com selo sacerdotal, que toda botija de azeite tinha um selo sacerdotal, uma família sacerdotal. Hoje em Israel quem faz isso é a família Cohen. Mas naquela época, a família do sumo sacerdote, o Gadol, ele selava, ele dizia, esse é tido puro, porque ele ia no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, e acompanhava toda a prensa das olivas escolhidas para isso. A primeira prensagem era aquela que ele separava, selava e dizia, essa é para o ofício do templo. Servia para acender o candelabro, servia para consagrar, para ungir, era de uso sacerdotal, ninguém podia mexer, ela não podia ser usada para mais nada. E esse azeite só estava numa botija muito pequena que dava para um só dia. Eles então fizeram o seguinte, para preparar tudo isso, gasta em média uma semana, de um shabat a outro. Então não ia dar para eles encherem todo o tempo. Eles disseram, bom, vamos acender com o que tem. Botaram a botija e acenderam. No dia seguinte eles foram lá, continuava aceso. E no segundo, e no terceiro, e no quarto, e no quinto, e no 8º dia ainda estava aceso.
Então, isso foi um milagre em Israel. O povo se levantou, porque viram que Deus tinha feito um milagre naquela ocasião. Restauração do templo, dedicação do templo e a luz sobrenaturalmente acesa no templo. Esse candelabro que tinha nove hastes, a principal delas era chamada haste serva. Nessa eles colocaram azeite, dali eles acendiam, a cada dia eles tiravam dali e acendiam no outro, a lamparina no outro. Essa haste que eles colocaram azeite só dava para um dia. Ela permaneceu acesa durante todos os dias. A haste serva, a luz maior, a luz principal, aquela que, estando presente, iluminou toda a menorá. Essa luz é o Senhor Jesus para nós hoje. O braço servo, aquele que veio como luz para iluminar os homens, que pela luz dele todos nós somos iluminados. E se ele não acender a luz dele na nossa vida, não haverá luz em nós. Nós só temos luz porque ele se fez o braço servo que nos iluminou. Amém, amados? Olha para o irmão que está do seu lado e fala: eu estou vendo uma luz em você, meu irmão. E não é pouca não. É bonita. Amém? No Salmo 36, 9 diz assim: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. O que quer dizer isso, irmãos? Na luz do Senhor nós conseguimos ver a luz. Na luz do Senhor nós estamos debaixo daquilo que ilumina tudo que é trevas. Quando a luz do Senhor se acende, as trevas do templo se acabam. Não tem como haver dedicação do templo, reconsagração do templo, se não houver primeiro o acendimento da luz. A luz tem que acender primeiro, para o templo ser consagrado depois. Primeiro vem a luz e depois vem a consagração. Primeiro acende a luz e depois nós vemos. Isso é um ensino para nós hoje. Muitas vezes nós queremos sabedoria, discernimento, revelação, mas nós não queremos nos expor a esse braço de luz que é o servo que nos ilumina. Se essa luz não se acende, nós não temos o entendimento necessário para caminhar funcionando como um templo do Senhor. A revelação não vem, porque quando a luz se acende, as trevas saem. Nós precisamos entender que hoje, mais do que nunca, a igreja do Senhor precisa andar na luz. Não a luz própria, porque a igreja não tem, mas a luz que o braço servo da luz nos dá, que é o Senhor Jesus. Se ele está aceso e nós nos dispomos a receber da luz que vem dele, nós estaremos debaixo da luz. E quem está debaixo da luz não dá espaço para trevas. Todas as vezes que as trevas entram na nossa história, e por isso somos obrigados muitas vezes a nos reconsagrarmos, é porque em alguma área da nossa vida a luz principal não brilhou, não acendeu. Uma das coisas que mais nos atrapalham é quando a luz do nosso entendimento se apaga. A luz do nosso entendimento não está no curso que a gente faz. A luz do nosso entendimento não está nos diplomas que nós temos. A luz do nosso entendimento está na luz do Senhor acesa em nós. Porque aí tudo aquilo que está em oculto se traz à luz. Tudo que estava obscuro se torna esclarecido. Tudo aquilo que era ignorância se torna sabedoria. E eu entro num outro nível na caminhada do Senhor. Claro que aquele episódio foi uma sombra que o Senhor deixou para nós hoje, como igreja. Nós não vamos celebrar Hanukkah pelos mesmos motivos que os macabeus, os asmoneus, macabeus, Matatias, eles são toda uma família, é o nome de uma família só. Quando você fala Judas Macabeus, você fala Judas o martelo, eles eram martelos. Eles eram chamados daqueles que quebravam as resistências, aqueles que rompiam as fileiras. Judas foi um desses, ele sucedeu o pai depois que morreu, era o mais novo. E foi ele que instituiu essa festa,
a festa das luzes, a festa da dedicação, como um memorial daquilo que aconteceu lá atrás. Deus libertando Jerusalém e o templo, para voltarem a funcionar como deveriam funcionar eternamente. Então ele estabeleceu, mas eles não estavam pensando no dia de hoje, mas Deus estava. E hoje nós temos que aprender com a história que passou. Quantos de nós precisamos andar na luz? Quais áreas da nossa vida ainda estão na escuridão e, portanto, nós estamos debaixo de opressão? Trevas. As trevas trazem opressão para nós. Israel ficou debaixo dos seus exatores por causa das trevas que entraram em Israel. Quando a luz do braço principal se apaga na vida de alguém, esta pessoa está debaixo de trevas. Nós precisamos manter essa luz acesa na nossa vida. Ela não se extingue, nós é que nos desviamos dela. Ela é a luz que nunca se apaga, ela é de eternidade a eternidade. Assim como o Verbo estava com o Pai, era Deus, veio e voltou para Deus e permanece Deus. A luz é assim também. Jesus não foi uma luz que se acendeu e se apagou, Jesus é a eterna luz que nos traz esclarecimento. E ela abre o nosso entendimento para as coisas eternas de Deus, e quanto mais nós somos esclarecidos a respeito da verdade, a respeito da revelação do nosso Deus, menos trevas vai haver em nós. Menos trevas serão encontradas em nossas vidas. A igreja precisa se expor à luz. A igreja precisa sair da penumbra. A igreja precisa deixar de sacrificar animais imundos. A igreja precisa deixar de se expor a essas aberrações que não agradam ao Senhor e começar a se voltar para o lado que só pode ser manifesto pela luz. Nós precisamos ter um clique na nossa vida. Nesses dias nós celebramos muitas coisas. Celebramos o Natal, muita gente celebra o Natal. Não tem problema com o Natal. Meu único problema é que, como cristãos, todo dia é Natal, irmão. Cristo está nascendo no nosso coração toda manhã. Quando você acorda, Cristo nasceu em você. Você tem que deixar Ele viver em você. E tem gente que só se lembra disso no dia 25 de dezembro. Sim ou não, irmão? E aí faz dessa festa, que é uma gratidão a Deus porque Ele nasceu em você, motivo para dar presente para os outros, roubar presente, brigar, ficar chateado porque recebeu, porque não recebeu. O problema não é o que a gente celebra. É como a gente celebra. E em que dias a gente celebra. Verdade ou mentira? Jesus nasceu no mundo, mas se Ele não nascer em mim e em você, nós nunca poderemos celebrar o Natal. Se Ele não nascer em mim e em você, se a luz não se acender em mim e em você, nós não podemos celebrar, porque nós não somos dignos de celebrar aquilo que nós não reconhecemos. Esse é o problema. Aqui não é um bando de gente contra isso ou contra aquilo. Nós somos contra as trevas. As trevas não podem imitar a luz. Quando a luz se acende, as trevas saem. Jesus quer trazer luz para o meu entendimento e para o seu. O grande significado de Hanukkah é a luz se acendeu. Eu que sou o templo do Senhor não estou mais em trevas. O altar consagrado a Deus está restabelecido. E o poder de Deus vai fazer diferença na minha vida. Porque se eu sou uma lâmpada acesa, o Senhor não quer que eu viva escondido, escamoteado. O Senhor me quer exposto, para que a luz dele seja vista e refletida entre os homens. Abra sua Bíblia. Em Marcos 8, e nós vamos encerrar aqui
ministrando ao seu coração. Marcos 8, 22 a 26. Eu sei que você conhece esse texto, olha só. Então chegaram a Betsaída, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? O cego disse assim. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Quantos conhecem esse texto? Conhece esse texto? Já leu esse texto? É um milagre que Jesus faz em 2 tempos. Tem milagres que Jesus fez instantaneamente, tem milagres que Jesus fez em 2 tempos, tem milagres que Jesus fez progressivamente. Houve alguns que receberam um milagre progressivo, os leprosos. Jesus ministrou na vida deles e disse: olha, vai o sacerdote se apresentar. Você vai lá, se lava. Na medida em que eles foram caminhando na direção do sacerdote, eles foram sendo curados. Outros foram instantâneos. Lázaro, vem para fora. Ressuscitou e veio. Eu te ordeno, sai. Pum, sai o demônio. Mas esse aqui ele fez em 2 tempos. Agora o interessante é o seguinte. Ele está lidando com o cego. E dentro do contexto espiritual, né, a cegueira aqui fala também de trevas. Ele não via nada. Jesus então é a luz do mundo. E esse homem é levado para Jesus para que um milagre da luz aconteça na vida dele. O milagre de Jesus aconteça na vida dele. Jesus então se manifesta de uma forma muito especial. Diz o texto aqui, olha, tomando o cego, aplicando saliva nos olhos. Quer dizer, por que Jesus fez isso? Não sei, irmão. Já parou para pensar nisso? Você vai pedir uma oração, o apóstolo no teu olho, você vai falar, eca. Ela é. Você ia ficar, Zequinha? Não ia não, né? Nem o custo apostólico? Pois é. E Jesus não tinha essa bola toda, né? Porque tinha gente contra ele, chamando ele de canastrão, falastrão. Jesus então passa saliva no olho do homem e pergunta assim, e aí, já está vendo alguma coisa? Para muitos de nós, a primeira resposta já era suficiente, sim ou não? O cara não via nada. Daqui a pouco ele está vendo um montão de coqueiro, amendoeira andando e fala, uau, já é um bom negócio. Mas diga, Jesus não se contenta com metade do propósito, nem com meia bênção, nem com bênção meia boca. Ou Jesus faz, ou não faz. E quem vai para a presença de Jesus está exposto à luz. E quem se expõe à luz de Jesus não sai com metade da história, sai com a história pronta. É por isso que a gente precisa ir para Jesus. Porque às vezes a gente vai e já sai correndo. Não, tá bom, eu já estou vendo árvore. Dá uma bancada num poste logo. Jesus, pode parar, não. Quando a minha luz se acende na sua vida é para trazer clareza a respeito das coisas e você não pode sair confundido, porque a luz do Senhor expulsa as trevas e as penumbras, porque para Jesus não há diferença entre trevas e penumbras. Ou é luz ou não é luz, ou está na luz ou não está na luz. Não importa o que você chamar de ausência de luz. Para Jesus só tem 2 situações, ou está esclarecido pela luz ou é trevas. Jesus então toca no homem de novo. Tum! E agora cabeção, como é que você está vendo? Uau! Estou vendo tudo. Estou vendo a Marina, a Lúcia. Uau!
Estou vendo a Marilene. Caramba. Jesus assim, agora está pronta. Agora essa cidade me rejeitou. Por isso essa cidade não vai ver o milagre. E também não vai ouvir o testemunho do milagre. Não volta para a aldeia. Porque esta aldeia é de cegos que não querem ver, rejeitaram a minha palavra e não me receberam como a luz de Deus que libera, tira toda a escuridão dos homens. Você não volta para esse lugar. É assim que Deus faz. Olha para o irmão que está do seu lado. Está me vendo, irmão? Eu sou árvore ou gente? O que ele falou para você? Gente. Sabe qual é o problema disso aí, irmão? Agora escute aqui para a gente orar e encerrar. É por isso que Jesus tem que acender a luz na igreja. Para aquele homem, ele estava vendo homens, mas com uma visão errada. Se Jesus não acender de vez a luz na sua vida e não completar a obra na minha vida e na sua, nós vamos continuar achando que pessoas têm formato de árvores. E Jesus quer que eu e você vejamos gente com jeito de gente. A igreja precisa da luz do eterno, porque muita penumbra e sombra entra na igreja e na vida de muita família, porque gente está sendo vista como árvore. Está com uma imagem deformada na vida de muita gente. E Deus quer tirar toda a deformidade visual da minha vida e da sua, para que em Hanukkah, que é a festa do milagre das luzes, nossos olhos vejam corretamente e não mais deformadamente. Vamos ficar de pé, irmãos? Você tem visto pessoas como árvores? Pessoas que te chateiam, pessoas que te maltratam, pessoas que te ferem, pessoas que não te agradam, pessoas que não respondem a você no nível das tuas expectativas. Essas pessoas, normalmente, nós não as vemos como gente que são, nós as vemos como problemas para nós, dificuldades para nós, tropeços para nós. Deus quer nos arrancar dessas leituras. Deus quer liberar a nossa visão espiritual, para que sejamos canais da luz e não mais escondidos debaixo de alqueires, tendo uma luz que não aparece para ninguém. Deus não quer isso. Deus quer nos libertar nessa noite. Hanukkah é festa de milagre. E o principal milagre é, na tua luz, Senhor, eu vejo a luz. Debaixo da tua luz estão todas as trevas denunciadas. Eu não quero mais andar nas penumbras da minha história. Eu não quero mais ficar olhando as pessoas e tendo uma imagem deformada delas, julgando-as como se fossem o que não são. Eu quero a tua habilidade, Senhor, para na luz do Senhor olhar para as pessoas e ver a identidade que elas têm e não a impressão da minha alma. Porque aquelas pessoas que aquele homem via não eram árvores, eram pessoas, mas a impressão da alma dele estava deformada. Jesus não quer só abrir os teus olhos, Jesus quer abrir o teu entendimento. Jesus não quer só que você veja, Jesus quer que você interprete corretamente o que você está vendo. E para isso, nós precisamos da luz do eterno. Chega de deformações visuais na igreja. Seja de sermos uma igreja que discrimina pelas impressões da nossa alma e não pela realidade que nós vivemos. Quando nós vemos deformadamente, nós não somos sal, nós não somos luz, porque as coisas já estão corrompidas dentro de nós. Eu queria que você fosse para o eterno agora e fizesse uma avaliação justa de você. Eu sou dos tais que rotulam pessoas pelas impressões da minha alma e não pelas realidades que elas vivem. Eu julgo as pessoas pelas deformidades que eu tenho, pela deficiência visual que eu tenho espiritual.
Se isso é uma verdade, meu irmão, esse é o tempo do milagre. O braço servo está aceso. Deixa essa luz pular na tua vida e tirar toda a penumbra, todas as trevas que entrou, para que você veja claramente, perfeitamente, como as coisas precisam ser vistas. Chega de viver e ver erradamente. Nós queremos inaugurar um tempo em que o Eterno vai trazer a revelação correta das coisas. Você não rotulará ninguém mais pelas debilidades da tua visão espiritual. Você se aquietará na presença da luz até que a luz revele e denuncie todas as trevas que estão ali. Tua vida vai mudar. Teu casamento vai mudar. Tua família vai mudar. Teu ministério vai mudar. Tua célula vai mudar. O teu discipulado vai ter um outro gosto. Você não fará pré-julgamentos. Você verá como a luz vê. E quando o braço de luz se acende, ele não só ilumina o nosso entendimento, ele traz para nós a luz da misericórdia, a luz da compaixão, a luz da compreensão, a luz do investimento, a luz do amor. Você verá como ele vê, e porque viu como ele vê, você será movido por ele a agir como ele quer agir. Então você será um canal de unidade, você será um canal de construção de paz e não mais de guerras. Pai, em nome de Jesus, não é vindo aqui no altar que nós vamos dizer que estamos ou não precisando de luz. É no nosso cantinho, no lugar onde nós estamos. Meu Deus, que a tua palavra possa ter produzido em cada um de nós o propósito dessa noite, de mostrar o quanto de penumbra e trevas ainda existe nos nossos olhos espirituais, no nosso entendimento, no nosso padrão, meu Deus, de avaliação. Espírito Santo nos confronta com o pecado de fazer leituras distorcidas dos outros, de rotular erradamente, meu Deus, por causa das imperfeições da nossa alma. Nessa noite, meu Deus, que o teu Espírito mova em nós o peso do arrependimento. Que nesse dia em que muitos estão celebrando o nascimento do Messias, nós nos voltamos para o Messias que já nasceu em tabernáculos, para dizer: meu Deus, tem misericórdia de nós, ser propício a nós agora, nesse tempo de Hanukkah, nesse tempo de milagre da luz. Que a luz seja um milagre na nossa vida, não seja mais simplesmente um contexto teológico, mas que ela cumpra em nós o propósito fundamental, que é esclarecer todas as trevas e nos levar para o império da sua luz. Chega de andar tropeçando, atropelados e atropelando. Chega de nos esbarrarmos em visões deformadas dos outros. Chega de contextualizarmos segundo as nossas debilidades e não mais segundo a verdade, meu Deus. Chega de julgamentos. Que se inaugure em nós, com o acendimento da tua luz, templos consagrados ao Eterno, lugar de adoração ao Senhor. Que o nosso coração seja um altar puro na tua presença, de onde flui a luz, onde flui a misericórdia, o amor, a compreensão. Deus, que nesses dias de milagres, o milagre da luz acesa em nós seja o principal.
para que as trevas que porventura existem em nosso templo sejam expulsas pela luz do Senhor, e as novidades do Senhor possam reinar em nós. Gera em nós um espírito quebrantado e contrito, meu Deus, sensível à tua voz, submisso à tua luz. Que todo o mecanismo de trevas que porventura permaneçam em nós sejam rechaçados pela presença da tua luz. Faz de nós luceiros pelo mundo, Senhor, para que não sejamos mentores de trevas, consolidadores de deformidades, mas que sejamos o esclarecimento da verdade por onde nós passarmos. Que quando eu e meus irmãos passarmos, todos saibam que não há espaço para as trevas, que a luz do Eterno está brilhando, e as trevas sairão, e o milagre da luz reinará no nosso meio. Justiça está em ti. Comece a declarar para Deus o teu desejo, Teu amor é pra sempre. ser canal dele na terra, ser usado por ele para dirimir as trevas à sua volta. Peça ao Senhor para usar a tua vida como uma candeia acesa, colocada sobre o alqueire, sobre o terraço. Peça a Ele para te ungir, para que na tua presença as trevas se acovardem e saiam. Peça ao Eterno para ser um pacificador, um construtor, uma construtora de paz. Trevas derrubam pontes, luz constrói acessos. Arranca da tua vida todo o mecanismo destruidor de trevas, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, na tua vontade, na tua mente. Toma posse da luz do Eterno. Recebe a luz, que a luz brilhe no teu interior. Quando a luz se acende, a operação das trevas sai. Haja milagre nessa noite, Deus. Haja cura, haja libertação. Restaura as famílias, constrói as pontes conjugais, pontes do casamento, pontes da família, meu Deus. Teu amor é pra sempre. Toma posse. O braço que serve e que acende a luz do mundo está entre nós. Teu amor é pra sempre. Na tua luz, nós temos a luz, e debaixo da tua luz, nós queremos viver. Debaixo da tua luz, nós queremos viver. Rejeite na sua vida toda ignorância espiritual, toda carnalidade, todo culto profano, helenista no teu coração. Nós não cultuamos com filosofias, nós cultuamos com sacrifício. E o sacrifício foi feito, o perfeito, único e suficiente sacrifício. Cristo é o nosso sacrifício, Ele é o mentor do nosso culto,
Ele é o mentor da nossa adoração. Ele é a luz que veio aos homens. Quando essa luz se acende, o culto é restaurado, a adoração é retomada, o milagre entra na tua vida. Brilha a luz entre nós. Todo culto contaminado sai. Todo sacrifício pervertido sai. Venha a revelação do Eterno. Todo tempo és bom, justiça está em ti. Recebe a revelação do Eterno. Toda apatia, toda desistência, isso é trevas, sai, porque a luz se acende. Quem se expõe à luz não é governado por trevas. Em todo tempo és bom, justiça está em ti. Há um decreto sobre a tua casa. A luz se acendeu no terraço da tua casa. Toda treva que entrou na tua família está denunciada pela luz do Todo-Poderoso. Elas vão sair, porque o braço servo do Senhor começou o milagre de Hanukkah na tua vida. Ele é bom, Jesus. Recebe! Toma posse da tua cura. Toma posse da tua libertação. Todo espírito de opressão, todo espírito infernal que entrou para oprimir a tua vida e a tua casa, estão denunciados pela luz dessa noite. Por um caminho chegaram, por 7 sairão. Profetiza debaixo da luz.